Olá, pessoal do oitavo ano. Bom dia, tudo bem? Nós vamos falar sobre Niccolo Paganini. Quem foi Niccolo Paganini? Alguns já conhecem, outros, a maioria aí não, tá? Então, eu gosto muito desse compositor e violinista italiano, que é considerado o violonista do inferno, tá? E tem uma lenda que percorre a vida dele. Mas vamos falar da biografia de Niccolo Paganini. Niccolo Paganini nasceu em 1782 e morreu em 1840. Foi um compositor e brilhante violinista italiano, considerado o maior virtuoso do século XIX. Foi um dos criadores da estética musical romântica. Niccolo Paganini nasceu em Gênova, na Itália, no dia 27 de outubro de 1782. Olha, ele faria aniversário ontem. Ele nasceu em 27 de outubro, hoje é dia 28. Ele fez aniversário ontem. Filho de Antonio Paganini, empregado do porto de Gênova e violinista amador. Dos seus 5 filhos, somente Niccolo herdou a iniciação musical. Em 1790, com 8 anos, já estava tomando lições de violino com Giovanni Serveto e depois com Giacomo Costa, mestre da capela e primeiro violino das principais igrejas de Gênova. Ainda em 1790, Paganini compôs sua primeira obra, uma sonata para violino. 6 meses depois, fez sua primeira apresentação pública como instrumentista, executando numa igreja um concerto de Ignaz Pleyel. Aos 11 anos, já carregava uma considerável experiência como instrumentista e criava músicas com grande facilidade. E em 1799, por sua grande habilidade como violinista de incríveis recursos técnicos, Niccolo Paganini começa a ganhar fama em Milão, Bolonha, Florença e Pisa, dando um concerto após o outro, sempre em companhia do pai. Mas estranhas lendas relacionadas com o demônio perseguiram a vida de Niccolo Paganini. Em 1881, com 19 anos, Paganini rompeu com o pai por razões não reveladas e viajou sozinho para Lucca e, em pouco tempo, tornou-se conhecido pela região. Sua vida era um mistério e sobre ela surgiam histórias envolvendo mulheres, crimes, prisão e demônio. Segundo deduziam, boa parte dos boatos que corriam era de autoria do próprio Paganini, que gostava de cultivar em torno de si uma aura de magia e satanismo. Levava uma vida desregrada, entregue ao jogo e às aventuras amorosas. Uma delas foi uma nobre toscana, eximia guitarrista, que o inspirou a escrever obras com os duetos amorosos para violino e guitarra, os quais seriam crônica do romance entre o músico e a aristocrática. A obra foi dividida em princípio, súplica, consentimento, timidez, contentamento, amo, paz, sinais de amor, notícias de partida e separação. O violino representava o compositor e a guitarra, sua amada. Em 1805, tornou-se mestre de violino do príncipe de Lucca. Felice Paciotti, cunhado de Napoleão Bonaparte, exercia ao mesmo tempo as funções de professor do príncipe, diretor e primeiro violino da orquestra da corte. Paganini passava a maior parte do seu tempo no palácio e tinha a princesa Elisa, uma grande admiradora. Dessa época datam algumas de suas melhores obras, entre elas Cena Amorosa para 2 cordas. E ele teve assim uma vida assim desregrada. Ele, em 1803 ele estreou no Teatro Scala de Milão, aberto então para uma temporada de concerto. O programa incluía a sua criação mais recente, intitulada As Feiticeiras, baseada na sinistra história de uma dança de bruxas.
que Paganini vira no balé A Nogueira do Benevento, do austríaco Franz Sussmayer. Então, quando ele chegava na cidade, ele era recebido com uma parte da população assim com festa, levavam ele em casas noturnas, né? Enchiam ele de regalias, mordomias, e uma parte protestava a chegada dele na cidade. Geralmente aquele pessoal que é mais fluente na igreja. E ele tocava maravilhosamente. Quando ele tocava, a plateia feminina enlouquecia. E acontecia que uns falavam que tinha pacto com o demônio. As pessoas perguntavam para ele e ele não falava nem que sim, nem que não. Ele apenas sorria e tocava a vida dele. Ele não, às vezes ele estava dormindo e pessoas invadiam a casa dele, pegavam ele no quarto. Ele tinha um filho de 10 anos, deixavam o menino sozinho, pegavam ele no quarto, colocavam roupa nele pelo caminho, que eles transportavam ele de carruagem, e jogavam ele dentro do palco, o violino, e falava toque. Ele estava sendo tipo um objeto, né? Até que chegou um dia, até que chegou um dia aquele monte de gente seguindo ele, porque assim, ele não era um professor, mas as pessoas que rodeavam ele, os outros violinistas do mundo inteiro, rodeavam ele, acabava aprendendo alguma coisa, sugando alguma coisa dele. Chegou um dia e falou assim, não quero mais tocar. E as pessoas ficaram ali e ficavam morando no quintal da casa dele, esperando alguma nota musical, mas não. Ele simplesmente, de uma hora para outra, não quis mais tocar e ficava brisando na varanda da casa dele. E as pessoas ali esperando ele tirar uma nota. E, antigamente, o arco do violino, que é o arco que passava no violino para tocar, não era cordas de crinas de cavalo que são hoje. Naquela época, eram tripas de animal que era ressecada num produto e fazia o arco, né, com aquela tripa de animal. Só que o violino dele tinha um som muito diferente, um som bonito. E ele era assim, ele era devoto da medicina. Ele não era um médico profissional, mas ele tinha assim, como hobby, fazia algumas coisas na casa dele, relacionadas à medicina. E a mulher dele morreu, faleceu. A mulher dele faleceu. E, se eu não me engano, não pesquisei do que, mas eu acredito que a mulher dele morreu de tuberculose. Mas eu vou procurar saber, e assim que eu souber como faleceu a mulher dele, é uma coisa até para vocês pesquisarem. Seria legal pesquisar sobre isso, né? E ele queria fazer um gesto, uma prova de amor para a mulher dele. Anos passaram e pesquisadores viram que era a tripa de um ser humano que fazia parte do arco dele. Não era a tripa de animal, era a tripa do ser humano, onde friccionava as cordas e saiu o som do violino. Então, como ele queria fazer uma prova de amor para a mulher dele que faleceu, ele falou assim que a mulher dele faria parte da música dele, deduziam que essa tripa seria da mulher dele. Mas é uma coisa assim, que é tudo deduções, assim como o pacto que ele fez com o demônio, dizem que ele fez, né? É tudo dedução, tá? Tudo dedução. Em 1831, quando ele chegou a Paris, onde surgiram novas lendas demoníacas sobre a virtuosidade que foram caladas depois de apresentar um recital com fins beneficentes. Com 58 anos de idade, Paganini estava em Nice, na França, quando um violento ataque de tosse lhe causou uma sufocação mortal. Nem na morte Paganini foi poupado por supostas ligações com o diabo.
Seus restos mortais circularam por vários cemitérios, porque ninguém queria enterrar ele, até em 1896. Foi levado definitivamente para o cemitério de Parma, na Itália, graças a uma concessão especial do Papa. Niccolo Paganini faleceu em Nice, na França, no dia 27 de maio de 1840. E antes que me perguntem, não, Paganini não matou a mulher dele para pôr as tripas da mulher dele no arco. Não aconteceu isso, tá? A mulher dele morreu por uma doença que eu não me recordo. Que seria legal também vocês pesquisarem sobre isso. De repente, na pesquisa de vocês pode aparecer do que ela faleceu. E deduz que ele colocou as tripas da mulher dele no seu arco, mas não tem nada comprovado. São apenas deduções. Eu quero que vocês façam um trabalho pesquisando sobre a vida e obra de Niccolo Paganini. Tirem, mas escrevam bastante, uma folha inteira. Tire foto, compartilhe no Google Classroom, na opção sala, opção atividade, tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Fiquem com Deus. Tchau.